boa noite a todos, presentes, munícipes, o Alessandro, a dona Ilona. Errei o nome, né, dona Ilona? Mas não tem problema. Aos nossos telespectadores, pessoal que nos acompanha pela rede social. Declaro aberta a 6ª e última audiência pública para a discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias do município de Taubaté para o exercício de 2020. A mesa dos trabalhos está composta pela Secretaria de Saúde, o secretário Dr. João Ebran Neto, Secretaria de Segurança Pública, o secretário Capitão Maciel, Secretaria de Esporte e Lazer, o secretário Marcelo Gonçalves Mora. Registro a presença aqui também dos assessores parlamentares dos vereadores Dentinho, que é o Wanderson Abud, aqui presente. Também o Joelson Costa, representando a vereadora Lorene. Rodrigo Miranda, representando a vereadora Gorete. Maria Lúcia, representando o vereador Orestes Vanoni. Getúlio da Silva Rocha Júnior, controlador interno da Prefeitura. Também registro aqui a presença do nosso diretor, o Glauco, diretor de saúde. Essa audiência pública conta com a participação dos vereadores dessa casa, representantes das secretarias municipais, dos conselhos e dos munícipes que se inscrevem. Os servidores da Câmara, Tiago e Larissa, realizarão a inscrição dos senhores munícipes que desejarem se manifestar na tribuna sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Terão 3 minutos para suas falas. Serão reservados 15 minutos para os representantes de cada secretaria poderem apresentar seus esclarecimentos, se assim desejarem. Para que esta audiência transcorra dentro da ordem e de forma organizada, não serão permitidos apartes e os tempos reservados para os oradores fazerem uso da tribuna serão controlados por esta presidência, que se encarregará de diminuir ou dirigir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venham surgir durante a realização dessa audiência. Dando início aos debates, convidamos o representante da Secretaria de Saúde, Dr. João Ebran, para discorrer sobre a proposta de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020. Será concedido 15 minutos para suas considerações. Boa noite a todos. Vereadora Vivi, a qual eu cumprimento aqui os vereadores, amigos, secretários, diretores, nossos diretores e gerente da Secretaria de Saúde. Nós vamos falar agora sobre as despesas de 2020 da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020, LDO. Como todos sabem, nós dividimos a Secretaria de Saúde, tanto para a LDO, como também para a prestação de contas, em programas. Então, o programa 1006, Assistência Farmacêutica, nós temos aqui um total de 8.850.000, onde nós temos aqui materiais de medicação, distribuição gratuita, 4,5 milhões, medicamentos e unidades de urgência e emergência, 1.700.000, pessoal e encargos, 1.500.000, dentre outros, perfazendo esse total anteriormente mencionado. Assistência farmacêutica ainda, adiantamento de despesas, gestão do sistema de saúde, agora falando do programa 1009, onde nós temos sentença judicial R$20 mil. Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, R$50 mil. Material de consumos, expediente, prestação de serviços e equipamentos aqui em relação ao Conselho, e aditamento de despesas, o valor de R$35 mil. Gestão do sistema de saúde, nós temos a manutenção dos serviços administrativos, onde nós temos 6.900.000, quase 7 milhões, e aí com pessoal em cargos fazendo quase a metade, mais da metade,
3.700.000, convênios para médicos servidores 1.200.000, dentre outros, água, luz, combustível, manutenção de peças, bolsa auxílio do funcionário, locação de imóveis, perfazendo esse total de 7 milhões já mencionados. Manutenção de serviços administrativos, entre outros aqui, cesta básica para funcionários, entre passagem e despesa com locomoção, publicação no Diário Oficial, a realização do token, no valor aqui que contempla aqueles valores de 7 milhões. Em relação ao programa 1010, atenção básica, nós temos sentenças judiciais 43 mil e descrição da ação, construção, ampliação e reforma das unidades de saúde, Academia da Saúde da UBS mais do SECAP. Esse total dessas construções e ampliações, 2.123.000, e onde nós temos também aqui o atendimento de clínicas básicas dos postos de saúde. Pessoal em cargos no valor de 44 milhões, sendo que o total de quase 59 milhões, e aí nós fazemos a descrição. Atendimento administrativo, licença de uso da manutenção do sistema informatizado, dentre outros, até a limpeza, né? Aqui está colocado como limpeza hospitalar, mas é basicamente a limpeza das unidades básicas de saúde. Como também equipamentos, reforma, adequação da UBS, material de campanhas, ações indicativas e novos serviços, 50 mil, perfazendo aquele valor anteriormente mencionado. Aqui no programa ainda 1010, nós temos aqui atendimento da estratégia da saúde e família, 12 milhões, pessoal em cargos 9.123.000, e aí descrevemos vários outros, inclusive aqui Academia da Saúde, 54 mil, participação de eventos, R$2.000. Pode passar. Aqui também capacitação de servidores e adiantamento de despesas. Próximo. Atenção secundária, urgência, emergência e hospitalar, que é o programa 1011. Aqui, construção, ampliação e reforma das unidades, R$100.000, sentenças judiciais, 40 mil e adiantamento de despesas no valor de 2 mil. Onde nós temos aqui 207 milhões, a qual se refere uma grande parte a respeito da gestão do hospital universitário. Agora a gente não está mais usando o termo municipalização, mas gestão do hospital universitário. Todos sabem de ser tripartite. Médicos socorristas, 31 milhões, pessoal em cargos, 24, dentre outros, até as refeições, no valor aqui de 2.431.000. Exames cardiológicos, água, luz, telefone, lavagem do enxoval, manutenção de prevenção, e aqui é enxoval das unidades de média e alta complexidade. Cesta básica para funcionário, peças de manutenção de veículos. Próximo. Atenção secundária, funcionamento das unidades especializadas, convênios e bolsistas 40 mil, estagiário 17 e o adiantamento de despesas no valor de 2 mil. Pessoal de encargos, referente agora ao programa 1012, perfazendo quase 11 milhões. Temos também um pessoal em encargos como maior custeio, 6.457.000. Entre outros aqui para citar, nós temos material de consumo, eventos e campanhas, água, luz. Próximo. E funcionamento das unidades de vigilância em saúde, locação de veículos, 61 mil, as diárias e outros. Próximo. Construção e ampliação e reforma das unidades de vigilância em saúde, R$100.000, que se deve àquele aumento, né, da nossa a vigilância epidemiológica, né, vigilância em saúde como um todo, e o funcionamento do Fundo do Bem-Estar Animal FUBEM. Próximo. Muito obrigado a todos. Para fazer as suas considerações, eu passo a palavra ao representante do Conselho Municipal da Saúde, representado
pelo nosso querido amigo Jofre Neto, aqui presente. Sempre bem-vindo a essa casa, Jofre. O senhor quer fazer uso daí ou o senhor quer vir à tribuna? Tribuna, doutor João, se o senhor quiser vir já até o seu local, o senhor pode estar respondendo os questionamentos diretamente daqui mesmo. O senhor tem 5 minutos para suas considerações. Senhora Presidente, senhor Secretário de Saúde, senhor Secretário, demais membros da mesa, cidadãs e cidadãos presentes e que nos acompanham pela TV Câmara, o canal Cidadão. Senhora Presidente, este momento, este evento, ele tem, aos olhos vistos, a impressão de não ser bem sucedido pela pequena quantidade de cidadãos presentes. É que, na realidade, nós temos aqui uma quebra de paradigmas. É difícil para o Executivo compreender o princípio constitucional de que a democracia é participativa. Isso significa que as decisões de políticas públicas são tomadas, devem ser tomadas não só pelo dirigente, mas também pela a população em conjunto. Isso causa uma dificuldade de entendimento. Há uma natural, eu saudar a senhora secretária, nossa amiga senhora Odila, isso causa uma resistência natural. Então, é um embate que tem que ser travado dentro do espírito democrático. Não significa confronto, mas é um embate necessário. Assim é que o Conselho de Saúde, não obstante na sua lei de criação e também na Lei Complementar Federal 121 ou 141, se refere, assim como a lei de criação do Conselho, que as políticas públicas de saúde serão deliberadas pelo Conselho Municipal. Isso significa que desde o horário de funcionamento das unidades de saúde, a decisão de assunção do hospital universitário, ou ainda a definição de políticas públicas específicas, tem que ser decididas pelo Conselho de Saúde. Bom, este é um longo aprendizado que ainda não se deu, mas nós temos que trabalhar continuamente nesse sentido, porque é uma exigência constitucional da democracia participativa. É claro que o Conselho, é claro que o Executivo, melhor dizendo, sentirá uma dificuldade de que elementos estranhos à administração, que não sejam do corpo de servidores, passem a definir ações para os servidores da Prefeitura executarem. Porque estão eles no dia a dia, estão eles com a responsabilidade da execução, sujeitos muitas vezes ao Ministério Público persecutório e temem, claro, que decisões em ações que não são deles diretamente tenham que ser levadas avante. Mas esse medo é facilmente afastável, porque no Conselho a presença do Executivo, a sua capacidade técnica, o seu envolvimento no dia a dia das ações fará facilmente com que o Conselho seja conduzido de forma a atender às ações também do Executivo. Agora, o que não se pode é ignorar o Conselho Municipal de Saúde. No geral, nós temos tido, e aqui o testemunho, um bom relacionamento com o secretário, o doutor Ebran, mas especificamente neste caso da diretriz orçamentária, nós tivemos uma situação que eu até quero passar à mesa, encaminhada à senhora presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o seguinte ofício. Tenho a honra de cumprimentar a Vossa Excelência e solicitar que seja inserida
por meio de emendas dessa comissão, ao projeto de lei Diretriz Orçamentária 2020, a proposta de política pública de saúde, as propostas, que o Conselho Municipal de Saúde de Taubaté aprovou e que, no entanto, ao arrepio da lei, não foram incorporadas à proposta orçamentária da Secretaria da Saúde. Especificamente, senhora presidente, são as seguintes as emendas. Apoio a entidades de assistência de ostomizados. Uma ação a ser criada, foi deliberada pelo Conselho e, por lei, deve ser inserida na LDO. Emenda número 2, apoio a entidades de aleitamento materno e bancos de leite humano, numa dotação de R$96 mil. É claro que tudo isso passa pelo crivo da Comissão de Finanças e Orçamento e depois do plenário. Bem, e esta que nos é mais cara, que é uma deliberação do Conselho, não só do Conselho de Saúde, mas do Conselho em Defesa das Pessoas com Deficiência, o fornecimento de órteses, próteses e materiais. Muito rapidamente, eu agradeço a tolerância do tempo. O que acontece, senhora presidente, que hoje nós temos uma situação de extrema crueldade, eu diria, do Estado, do aparelho estatal. A União não fornece órteses, próteses e materiais, o Estado, o governo do Estado não fornece e a Prefeitura tampouco. Os argumentos usados são que não seria atribuição do município, e já concluo, não seria atribuição do município e não teríamos dotação para tanto. Eu, obviamente, que eu não vou reexpor aqui os dados, mas temos gastos que bem poderiam estar sendo empregados nesta política, então nós temos dotação orçamentária sim. E quanto a dizer que não é função do município, isso é um engano e, na realidade, acaba sendo uma manobra diversionista, porque nós aqui nesta casa, nós aprovamos um gasto do município como atividade típica do Estado, qual seja a segurança pública. Nós aprovamos a atividade delegada nesta casa. Inclusive usa-se um truque institucional que foi levantado pelo promotor Darlan aí nesta mesa da audiência que promovemos. O nosso convênio é para polícia de posturas, mas é claro que o policial fardado e armado fará também policiamento ostensivo. E nós somos contra isso? Não. Mas esta é típica, já concluo, é tipicamente uma atividade do Estado e nós gastamos por ano 5,5 milhões com isso. Se nós podemos ir na segurança, podemos ir também no fornecimento de órteses e próteses. O município não pode fazer a menos, mas ele pode fazer a mais. Muito obrigado. Obrigada, senhor Jofre Neto, pelas suas considerações. Presidente do Conselho de Saúde, apenas para registro. Muito obrigado. Passamos agora ao secretário de Segurança Pública, capitão Maciel, para suas considerações. O senhor tem 15 minutos para suas considerações. Queria citar também aqui a presença do nosso presidente da casa, vereador Bonergi, presente conosco aqui. A Andréia também está aqui. E a minha querida amiga Odila, nossa secretária de Finanças, está aqui seu nome aqui, Odila. Obrigada pela presença. Vereadora Vivi, boa noite. Vereador Bonergi, secretário e secretária, os assessores, funcionários. Vamos passar a falar um pouquinho aqui do orçamento da Secretaria de Segurança para 2020. Nós temos um total de 30.455.000. Ele está distribuído ali num programa 8002, que é Segurança Pública Municipal, descrição, manutenção de segurança pública, e vem descrevendo ali pessoal e encargos, que são os guardas municipais, funcionários, defesa civil, 12.229. A atividade delegada, uma previsão aí de 9 milhões para 2020. Centro de Monitoramento de Vias do COI, que é em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana, que foi renovado recentemente, 4 milhões. Locação de veículos para Guarda Municipal, atividade delegada, Defesa Civil e Secretaria de Segurança para os serviços gerais lá. Locação fica em 1.600.000.
calculatorial, 1.040.000, vigilância e segurança patrimonial, que é a empresa que presta a segurança armada até que a gente tenha aí uma transferência de armamento para os guardas, 1.025.000. Estagiários da Polícia Civil, R$350.000. Aí nós temos despesas para manutenção dos prédios, como água, luz, telefone, internet, para serviço, locação de máquinas, 290.000. Convênio médico para servidores, 240. Locação de rádio comunicador, que nós estamos preparando licitação para rádio digital e GPS veicular, 200.000. Cesta básica, 136. E combustível para as viaturas, 132.000. Ainda no programa lá, Segurança Pública, temos manutenção de segurança pública, temos aquisição de uniformes, EPIs, equipamentos de proteção, equipamentos de segurança, 100.000 cada um, diárias para servidores, R$1.000, e aditamentos de despesa, mais R$1.000 para 2020. Estou à disposição para os questionamentos. Obrigada, secretário. Vereador Bonergi, algum questionamento? Boa noite, presidente Vivi. Boa noite a todos que acompanham a mesa. Boa noite, secretário de Segurança, capitão Maciel. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco acerca da atividade delegada, visto que eu entendo que nós, no início desse programa, nós chegamos a colocar até 200 homens na rua, até para a população entender um pouco mais a respeito. E hoje a gente sabe que esse número caiu pela metade aproximadamente, por conta das receitas da prefeitura, que hoje não são mais as mesmas, né? A arrecadação, a gente entende disso. Qual é a previsão para o ano que se inicia com relação à atividade delegada? Também sobre a manutenção desse programa. E um outro ponto importante seria as câmeras. A gente sabe que está tendo um aditamento nas câmeras do COI, cerca de 30 câmeras aproximadamente de alta resolução, né? A quantas anda esse programa das câmeras? Esse processo licitatório, se já aconteceu, se tem uma previsão de instalação dessas câmeras, para a gente dar essa resposta à sociedade, em quanto tempo mais ou menos essas câmeras serão instaladas? Bom, vereador, boa noite. O senhor, como idealizador do projeto da atividade delegada, em 2013, né? Esse convênio, ele foi feito entre Estado e município. Ele prevê aí que o município ele vai arcar com as despesas de pagamento de pessoal, combustível e viaturas, e o Estado entra com o profissional já treinado, equipado com armamento, fardamento, para atender aí a área de segurança nas questões aí de postura, perturbação do sossego, principalmente. Como citou aí o nobre ex-vereador Jofre Neto, ele, na realidade, o policial, ele é policial 24 horas, então ele acaba, pela obrigação que ele tem que, muitas vezes, atuar como policial. Até nós que não estamos trajados, vamos ter que atuar como policial, né, quando era um policial da ativa. Mas vamos lá. Inicialmente, como o senhor já destacou, o projeto era para 200, ainda né? A abertura de inscrições são para 200 homens, porém, o que ocorre hoje, principalmente no Vale Paraíba, que um programa bem sucedido como atividade delegada, que ainda é a maior atividade delegada do estado de São Paulo, ela é copiada por outros municípios pelo sucesso que ela tem. Nós tivemos aqui, por exemplo, só para citar, São José dos Campos, ele tinha uma pequena quantidade de homens lá, eles aumentaram o efetivo. Então, várias cidades estão expandindo e criando atividade delegada. Então, temos São José hoje,
Jacareí já tem notícia que vai criar, Caraguatatuba, São Sebastião, Pinda, Lorena e aí por aí vai. O que ocorre hoje é, primeiro, existe a reserva no orçamento, porém nós não conseguimos inscrições, porque vou explicar para o cidadão que a atividade delegada, ela é uma inscrição, é um voluntariado. O policial de folga, ele se inscreve para participar. Como o policial de São José vinha para cá e de outras cidades, eles não estão vindo, então as inscrições diminuíram. Às vezes o pessoal pergunta para a gente, diminuiu? Não diminuiu. É que as inscrições caíram, é uma lógica, né, de que houve uma diminuição. Mas o programa ele continua com as mesmas quantidades de inscrições, nós temos feito as reuniões com a Polícia Militar, temos tentado atrair mais policiais com outros horários, com aumento da carga horária, até para que ele receba um pouco mais, para que faça um maior atrativo, mas o programa está mantido, com viaturas, motos, policiamento a pé também, mas ele continua da mesma forma e na realidade ele iniciou pequeno lá e foi crescendo, né, como o senhor estava na época na secretaria, o senhor lembra? E ele continua da mesma forma, então ele vem, não tem previsão, né, já está previsto até para o final do governo esse programa, né, então deve continuar. O que ocorre hoje, a população às vezes, há questionamentos até que está sendo diminuído, mas não é por falta de inscrições de voluntariado e não há como mudar isso, que é um programa de voluntariado em horário de folga e às vezes ele diminui um pouco. A média homem hoje é 80, 90 homens por dia, né, nas inscrições, então nós temos essa média aí de que está trabalhando, mas nós abrimos para o batalhão 150, 200 vagas, o batalhão tem isso para ele todos os dias, ele não tem conseguido preencher por causa dessa situação, né, até para explicação. Com relação, acho que eu expliquei a questão da atividade delegada, o senhor ficou com alguma dúvida? Com relação às câmeras do COI, a licitação ocorreu, já encerrou, tem a empresa vencedora, que permaneceu a mesma empresa que venceu o certame da outra vez. Ela já iniciou, ela assinou o contrato e ela tem 90 dias para fazer toda a troca de equipamento. Esse equipamento vai ser todinho trocado e o aumento de instalação de câmeras de mais 30 câmeras. 25 câmeras, só detalhando que todas as câmeras, as 160, 30 novas e as 130 que nós temos, elas serão trocadas, sendo que as novas são de alta resolução, sendo que 5 panorâmicas. Câmeras panorâmicas são câmeras em que o agente do COI ele vai ficar na tela olhando 360 graus. Serão instaladas em local de grande fluxo de pessoas, como Avenida Itália, Mercado Municipal, Praça Dom Epaminondas, então e a melhoria da resolução. Além de que nós contratamos nesse pacote agora, é um programa que faz análise forense, que é análise de imagem. Nós conseguimos determinar, por exemplo, nós vamos analisar lá um indivíduo suspeito, que está com boneco, mochila, com uma roupa cor tal, nós colocamos e ela faz análise. Então esse pacote também entrou agora, análise forense. Então houve essa melhoria. Criamos uma outra sala que não tinha no outro processo, que era uma sala de descompressão, que é uma sala em que o agente ele vai para descansar, depois o monitoramento ele é muito cansativo. Então esse evento vai ter sala de descompressão. Então modernizamos equipamentos e tem 90 dias para instalação. Os locais das novas 30 câmeras foram analisados em conjunto com a Polícia Militar, são locais em que há interesse de segurança pública e são todos que serão instalados aí, por um exemplo, que é muito pedido para a população mesmo, ali naquela passagem da linha da férrea, então são vários locais novos que serão instalados para aumentar a maior segurança do cidadão. Bom, há um dado a se considerar, mais um minuto, vereadora Vivi, que é bom que a população, acrescentando a fala do senhor aí, que a população entenda que quando nós decidimos por optar pela atividade delegada, nós consideramos que esse homem que viria para prestar serviço para a sociedade, para o município, ele já vem pronto, ele já vem fardado com o seu equipamento. Mais do que isso, ele representa aproximadamente de 40% a 50% de economia com relação
ao homem que a gente teria que contratar. Porque esse homem não significa, nós não temos que pagar férias para ele, nós não temos que pagar auxílio saúde, nós não temos que pagar afastamento por licença de saúde, 13º, enfim, o que, por exemplo, a Guarda Municipal representa para nós isso, né? Para o município. Guarda Municipal, nós temos todos esses benefícios para o servidor público. Então, é por isso que no passado nós optamos pela atividade delegada, visto que essas atribuições são do Estado, não do município. A gente contrata o homem e paga somente por ele pela hora trabalhada, que hoje é em torno aproximadamente para o soldado, cabo soldado, em R$30, se não me falha a memória, né? A hora trabalhada. Então é bom que a população saiba com relação ao custo que esse homem significa para o município. Quem não sabe disso, ou quem não deu importância a isso, foi o Estado, né? O Estado é que não apreciou essa medida que nós tomamos, que nós ofertamos a ele, com um modelo totalmente novo, oferecendo mobilidade através das viaturas, né? Seja ela de 2 ou 4 rodas, até as bikes, né? E o Estado fez cara de paisagem com relação ao município. Ele simplesmente deixou de investir na cidade, visto que quem estava investindo no município era o próprio município. O Estado preferiu investir em outras cidades vizinhas ou não, deixando a gente a ver navios. Mas, de todo modo, a gente enxergando isso, né? Estamos valorizando a nossa Guarda Municipal, porque a gente sabe que a qualquer momento o Estado pode levantar acampamento e sair de cena, né? Então, a gente não pode ficar à mercê do Estado, visto que nós estendemos a mão para o Estado com essa oferta generosa que foi feita através do aporte que foi feito aí para o Estado, e o Estado preferiu investir em outras regiões. Por isso que quando as pessoas questionam a Secretaria de Segurança, questionam o município com relação à segurança pública aqui da nossa cidade ou da nossa região, vereador Jofre Neto, e com razão, eles não entendem que o Estado parou de investir aqui, né? O Estado inteiro. Parou de investir no Estado inteiro, mas em Taubaté, isso foi significativamente em potencial, porque nós, quando ofertamos a eles essa condição, eles disseram, bom, Taubaté não precisa investir porque lá o município já investe. Quando teria que ser o contrário. Teria que ser assim, esse município é parceiro, vamos investir nesse município para que outros municípios venham a ser parceiros também, para estimular outros municípios. Mas o Estado, erroneamente, ou burocraticamente, ele insiste em priorizar cidades ou regiões que a eles nada ofertam. Quer dizer, vereadora Lorene, quer dizer, premiando aqueles que não são parceiros. Então essa é a nossa, entre aspas, revolta com relação à segurança pública do município, porque, em outras palavras, foi isso que nós ganhamos. Nós investimos durante 6 anos, há 6 anos que nós estamos investindo, o município de Taubaté investe em segurança pública. E eu digo, exatamente, vereador Jofre aqui, profundo conhecedor, atualizando os dados, 30 milhões de reais. Eu diria, vereador Jofre, que é muito mais do que isso, sabe por quê? Quando se fala em aportar recursos para a segurança pública, nós temos que reconhecer também o ensino integral que foi feito. Isso é segurança pública. Sim, exatamente. Nós temos que falar também da coleta seletiva, da iluminação, da reforma das casas das prefeituras que são em áreas periféricas. Iluminação pública.
reformas de companhias da Polícia Militar, enfim, tudo isso contribui para a segurança pública. O esporte. O que foi investido nessa cidade com relação ao esporte, que tira a criança da marginalidade e conduz ele à civilidade. Então, tudo isso é segurança pública, porque tudo isso está ligado à saúde que é ofertada aqui para os nossos munícipes. É tanto assim que, vejam, só para finalizar, presidente, é tanto assim que várias ou milhares de pessoas desembarcaram aqui no município para morar aqui, sabendo da qualidade de vida que o município de Taubaté oferta. E aí é claro que cresce a demanda, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança pública, seja em tudo, né? Porque Taubaté virou referência com relação não só à segurança pública, mas a todos os investimentos que foram feitos aqui. Então é só mais uma explanação para que o município entenda como é que funciona e o que uma coisa acarreta na outra. Muito obrigado. Obrigada, vereador Bonerge. Registrando a presença da vereadora Lorene, já deixando aberto para os seus questionamentos. Sem perguntas, convidamos agora o munícipe Alessandro. Presidente, permite me inscrever também depois? Larissa. O munícipe Alessandro, o senhor pode vir até ao local do senhor, que qualquer questionamento o senhor pode responder daqui mesmo, por gentileza, para que o munícipe ocupe a tribuna e faça aí seus questionamentos direcionado à Secretaria de Segurança Pública. Boa noite. Posso falar? Então, a segurança pública em Taubaté fica devendo muito. Porque aí a gente é morador do Distrito Industrial do Una, aquela região ali do Distrito Santo Antônio, está tendo muito assalto, roubos. E fora que a gente já teve o munícipe falando com a gente, mesmo que a gente que é morador lá, e fora as ameaças que acontecem. E outra coisa que a gente pode falar sobre pelos bairros ali. Aquele guarda municipal não sabe abordar um morador de rua. Hoje quer bater, quer agredir, não é bem assim que funciona os moradores de rua em Taubaté. Entendeu? A gente vê isso aí todo dia. Pode até fazer uns relatos ali da rodoviária velha ali, como da rodoviária nova. Entendeu? E fora que a gente anda pra rua, a gente fica ressabiado de tudo na vida. A gente fica decepcionado com a parte da segurança de Taubaté. É só isso que eu posso dizer. Obrigada, Alessandro. O secretário aí tem seus minutos para responder o questionamento do munícipe Alessandro. Bom, senhor Alessandro, respondendo ao questionamento do senhor, primeiro, nós temos uma corregedoria na Guarda Municipal. Qualquer evento que extrapole aí a lei deve ser denunciado para ser apurado. Nós temos uma corregedoria geral na prefeitura e especificamente para os guardas municipais, por lei federal, nós tivemos que criar uma corregedoria dentro da guarda. Então, qualquer abuso que for verificado por guardas municipais tem que ser comunicado. Peço que encaminhe para a guarda para apuração, será apurado. Isso é que eu tenho que falar, né? Com relação aí à criminalidade em Taubaté, eu posso falar o seguinte: em 2013, quando o governo assumiu, a cidade estava num caos. Está aqui o nobre vereador Bonerge, que era diretor à época, e nós tivemos que implantar na secretaria, emergencialmente, como ele já relatou aqui, a atividade delegada, porque era o custo mais barato para o governo na época e o mais rápido para que a atuação de policiais e a gente tentasse voltar a sensação de segurança para o munícipe nessa época. Então foi feito essa atividade delegada.
Os índices criminais de 2013, isso eu falo estatisticamente, provo, isso está na página da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. Os índices criminais, eles baixaram em Taubaté assustadoramente nos últimos 5, 6 anos. Então, isso é estatístico. É lógico que não é o ideal. Por exemplo, índice de homicídio, nós estamos ainda fora. São José dos Campos tem uma taxa de homicídio de 5%. Essa é a reclamação até do vereador aqui, de investimento. Nós investimos em segurança muito mais que São José dos Campos, e eles têm um índice criminal de 5,5 em média por 100 mil habitantes. Nós estamos acima de 10, que a ONU prevê como tolerável, né? Então, o que eu posso dizer é que todos os indicadores criminais analisados pela Secretaria caíram assustadoramente. Só para citar homicídio, para a gente falar, o índice da ONU é 10 homicídios tolerável por 100 mil. Em 2013, quando nós assumimos, o índice de Taubaté era 22 homicídios por 100 mil. Hoje nós estamos na taxa de 11 homicídios, ou seja, metade. Nós pretendemos até o final do governo entregar a Secretaria com um indicador abaixo de 10. Esse ano nós estamos dentro da taxa e muito menor. A segurança pública, como o vereador falou, é um trabalho muito difícil, porque, como o próprio vereador já falou, a cidade se tornou referência, houve aumento populacional, houve maior procura, houve mais demanda de serviço. Mas eu peço que o cidadão ali, ele qualquer problema, nós temos o telefone 153 da Guarda Municipal, 190, Polícia Militar, interligada através de convênio no COI, que faça as denúncias. Nós temos policiamento na área citada, uma atividade delegada atua lá, a Guarda Municipal, e qualquer abuso que, como ele destacou aí, é importante que seja levado à corregedoria, que seja apurado. Nós não temos conhecimento desse tipo de atuação. A Guarda atua abordando moradores de rua para fins de encaminhamento aos equipamentos da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então é isso que a gente faz. A gente identifica, há um trabalho, principalmente agora na época agora de frio, para que eles não fiquem nas ruas, tá bom? Obrigada ao secretário. Próximo munícipe inscrito, dona Ilona. Boa noite, presidente. Boa noite, a banca da bancada, os nobres vereadores que estão aqui presentes, os secretários. Eu só queria confirmar com o vereador Bonerges sobre tirar as crianças das ruas para os esportes, colocar mais esporte para a criançada. Que nem teve logo que eu comecei a vir aqui na Câmara, eu vi reportagens da vereadora Lorene dentro de uma piscina na Santa Teresa, sendo aterrada, pelo amor de Deus, aquelas crianças, pelo amor de Deus, coitadinhas, agora tem que ir lá no Clube da Volks. Poxa vida, para quê? Podemos ajudar as crianças a ser melhores atletas. Tem aqui no Jardim das Nações, tem no Santa Teresa, tem no Parque Aeroporto. Eu fui levar meu neto anteontem para o Sesc, porque ele faz taekwondo, eu tive que levar para participar de uma atividade do taekwondo, canoagem, aprender. Isso é o que tem que fazer. Nós tivemos aqui o quê? 7, já foi, não sei quantas bombas já explodiram aqui em Taubaté. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo em Taubaté? É bomba aqui, bomba ali, bomba colar. Temos quantos presídios aqui, quantos prisioneiros aqui em Taubaté, e eles não fazem nada. Eles só ficam quietos ali, olhando, tô recebendo um dinheiro. Mas quem tem que ganhar, tem que ter... Eles deviam fazer o quê? Carpir, faz uma horta,
Coloca uma horta para eles fazerem, cultivar. Cultiva uma galinha, o próprio alimento deles. É isso, a segurança. Faz com que eles mantenham a cabeça ocupada. Eu acho que não estou certo, vereador Bonerges. Fazer com que eles sejam ocupados dentro do próprio lugar deles. Não podemos deixar mais o país ser dominado pelos bandidos. Nós não podemos. Nós estamos assim, à mercê. Eu acho que é isso. Obrigado. Boa noite. Obrigada, dona Ilona. Com a palavra o secretário, capitão Maciel. Dona Ilona, a senhora tem toda a razão, eu acho que não tem nem o que se discutir com essa questão, mas é importante destacar que o trabalho que a Prefeitura faz é justamente nesse sentido, em toda a Secretaria de Esporte, Lazer, e principalmente o convênio que nós temos aí com a Secretaria de Administração Penitenciária. Nós temos inúmeros presos trabalhando hoje em Taubaté para ressocializar essas pessoas, dar uma oportunidade para que eles trabalhem. Então a Prefeitura, ela tem um grupo muito grande de presos trabalhando para dar uma oportunidade para que essas pessoas, após a pena, eles se ressocializem. Então, nós estamos nesse caminho que a senhora falou. A Prefeitura, dentro do que ela pode, ela põe essas pessoas a trabalhar. Mas é importante destacar que a administração penitenciária é do Estado. Então, nós temos a segurança pública municipal, tem zero de influência de modificação de sistema penitenciário. Quem determina as políticas de governo, de administração penitenciária, é o governo do Estado. A Prefeitura, através desse convênio, tenta resgatar presos, trazendo eles para trabalharem na Prefeitura, nas ruas, dentro dos prédios da Prefeitura, através de manutenção. Nós temos presos trabalhando na Guarda Municipal, construindo um prédio lá hoje para os guardas municipais, porque a Prefeitura tem esse convênio. Então, o caminho é esse que a senhora falou. A Prefeitura está tentando ajudar nesse sentido, né? Tá bom? Obrigado, secretário. Próximo inscrito, senhor Jofre Neto. Senhor presidente, quantos minutos? 3 minutos. Muito rapidamente, eu quero fazer um comentário geral e abordar 3 pontos. Em primeiro lugar, quando nós aprovamos aqui a atividade delegada, era uma escolha de Sofia. Nós sabíamos que não era a melhor solução, todavia, havia uma necessidade de resposta à segurança à insegurança que o secretário bem mencionou e conseguiu se debelar, entre outras medidas. Por outro lado, era necessário manter um debate permanente, porque nós sabíamos disso. Isso é uma precarização, na realidade, da força de trabalho policial. Porque o policial que entra na atividade delegada é o momento de folga dele, que é ali lançado na rua, e ele opta por isso, não porque ele quer, porque ele ganha muito mal. Então, ele faz um bico, como disse o promotor, nós legalizamos o bico do policial. Bem, em benefício da população, com sacrifício do policial. Então, como bem mencionou o secretário, nós não pagamos férias, não pagamos 13º, não pagamos o auxílio-doença, não é? Nós, na realidade, estamos precarizando a força de trabalho, foi uma necessidade, com compromisso, repito, de manter esse debate, a nossa responsabilidade de homens públicos e mulheres públicas, de manter esse debate, relembrando o Estado que, cinicamente, o município que adere, ele se afasta, está cumprindo lá não precisa. Tá? Então, nós precisamos reagir a isso permanentemente. Queria perguntar para o secretário 3 pontos rapidamente. A execução orçamentária da atividade delegada no ano passado, se não me falha a memória, foi de R$5.400.000. A secretária pode bem confirmar. Está previsto para o ano que vem 9 milhões. Não está superestimado isso, o dobro? Terceiro, nós temos já a emergência na Guarda Municipal do uso de armas, né? Não seria um momento já se pensar também até para prevenir e proteger o Guarda Civil Municipal? Eu sou contra o uso de armas, mas respeito aí a decisão. Vou manter-me crítico, mas respeito a decisão. De câmaras pessoais, que a Secretaria de Segurança Pública já está com um batalhão, se eu não me engano, ou pelo menos uma companhia com experiência da aquisição de câmaras individuais do policial, e poderíamos ter
aqui. Eu gostaria de sugerir isso também, como contribuição da população. E gostaria de saber se o senhor falou lá de reconhecimento forense, se inclui nisso o reconhecimento facial, ou seja, as câmeras do COI, doravante, vão passar a fazer reconhecimento facial? É isso que eu quero saber. E mais ainda, se me permite uma última pergunta. Era isso, é suficiente. Obrigado. Então, comentário geral, pergunta 1, 2 e 3. Obrigado. Obrigada. Com a palavra, capitão. Bom, primeiro, o valor da atividade delegada não eram 5 milhões, eram 8, desde que eu estou lá já na secretaria, ele já gira em torno de 8 milhões. Desculpe, isso é o previsto, o executado é que foi 5 milhões e meio. Isso. Na realidade, nós temos um convênio. O convênio prevê uma quantidade de homens, nós temos que prever dentro, né, do que está estipulado. Porque se eu falo que vou por 150 homens, e se eu contrato 150 por dia, eu não tenho dinheiro para pagar. Então, eu tenho que cumprir o convênio, é por isso que a gente prevê, estipula esse valor. Então, hoje ele está estimado em 9 milhões, esse ano foi 8 milhões e 400, estão previstos. E executado para este ano, 8 esse ano, 8 milhões e 400. Nós, se eu não estou enganado, acho que nós executamos 5 milhões esse ano no primeiro. Acho que não, 5 certamente não. Agora não vou me recordar. É muito número na minha cabeça agora, depois de um dia de greve geral. Então, mas o previsto para esse ano são 8 milhões e 400. Então, a gente prevê dentro do que está estipulado a Secretaria de Finanças, dentro do que está dentro do convênio, até porque nós temos combustível, homens, uma série, locação de viaturas, e aí a gente tem que prever, tem tudo vinculado ao convênio. Se eu cortar o valor, eu tenho que cortar a viatura. Não, certamente, mas esse eu gostaria de pedir ao senhor que não, porque a gente não está previsto a réplica e tréplica. Tá. Gostaria que o secretário concluísse a ideia, por favor. Outro questionamento que o senhor me fez foi de se vai haver imagem e reconhecimento facial. Por enquanto, nesse pacote não foi contratado. Esse só a imagem, só de análise forense, por enquanto, porque é um pacote amplo que ele prevê várias opções. Nós ainda não precisamos, porque nós vamos testar esse equipamento, nós fizemos teste, mas nós vamos comprar todo o pacote ainda, vamos escalonar isso. E com relação à câmera, é uma boa ideia, porém, nós temos que tratar essa questão de segurança. Nós estamos fazendo uma transferência, a população pode perceber agora que nós estamos começando a transferir o poder para a Guarda Municipal através até da determinação da Lei 13022, que é de 2014, nós estamos armando, isso é uma etapa muito, ela tem que ser feita muito com cautela, até a aprovação da lei. Nós levamos praticamente aqui 6 anos para armar a nossa guarda. Eu fui comandante da guarda 3 anos, quando eu assumi a Guarda Municipal, falava-se em armar a guarda, eu falei, não está preparada ainda, porque tem critérios, nós temos que seguir. Então, tudo isso foi ao seu tempo. E a guarda está começando a evoluir. Isso é um trabalho de longo prazo, vai demorar algum tempo ainda, mas esse equipamento tecnológico é interessante. Vamos pensar assim em colocar uma câmera. Eu acho, alguns guardas já usam as suas próprias, em capacetes, para filmar ocorrências. Então, nada como a gente... É uma ideia boa, temos que ver custo, né? Se cabe dentro do orçamento, para a gente verificar. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Próxima munícipe inscrita, Lê Rodrigues. Boa noite a todos, boa noite, capitão, boa noite os vereadores aqui presentes, munícipe. Eu queria perguntar, capitão, como que vai ser o investimento na guarda e a capacitação deles com as armas, né? A gente tem visto no grupo Que Podemos muita reclamação, inclusive eu até passo alguns casos para o senhor, em relação aos PAMOS que tem acontecido, a abordagem de alguns guardas, né? Inclusive eu tenho um vídeo de intimidação a munícipe, que eu acho que isso não pode ser, né? E que é o caso que aconteceu ontem no PAMO Imaculada. E eu quero também saber, e todo mundo pergunta, como a dona Ilona já citou, o caso da bomba. O que vocês estão... O que está acontecendo? O que vocês estão resolvendo? Porque é isso que a população está querendo saber, porque está todo mundo muito quieto. E é muito perigoso isso para nós, munícipe, né? Então, é isso que eu gostaria de saber e averiguar isso,
tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Lê. A palavra está com o senhor, por gentileza. Lê Rodrigues, eu agradeço até, você tem prestado um bom trabalho, passa algumas informações para a gente através do grupo, faz contato. Secretaria de Segurança deixar bem claro que ela recebe todas as informações, porque estamos lá para atender o município, prestar o melhor serviço possível de segurança. Vamos lá. Com relação aí à primeira pergunta, capacitação. Essa semana foi publicado, se eu não me engano, ontem, de cabeça não lembro, a contratação de empresa. A capacitação, ela segue normas da Polícia Federal. Nós precisamos seguir normas da Polícia Federal. Então, nós tivemos que contratar. Nós queríamos que a Polícia Militar formasse a Guarda Municipal, mas no Brasil é complicado a gente capacitar as pessoas. Eles obrigam, eu tenho de graça capacitação dos guardas. Eu tenho. Se eu quiser, o coronel... Não. Eu tenho de graça que a polícia me capacite lá de graça. Entendeu? Eu poderia ter economizado à prefeitura R$600 mil, mas a lei não permite. Então, nós tivemos que contratar, porque existe uma portaria da Polícia Federal, da Delegacia Geral de Polícia Federal, que diz o seguinte: só pode capacitar os guardas municipais instrutores devidamente credenciados à Polícia Federal. O vereador Boanerges está aqui, ele é policial militar, ele sabe que na Polícia Militar nós temos os maiores especialistas em treinamento de tiro, talvez do Brasil, treinados até dos Estados Unidos. Eles não podem dar aula para nós, porque eles não são credenciados pela Polícia Federal, eles não reconhecem. Então eu vou abrir um pregão, vai ser contratado uma empresa, essa empresa vai ter que captar instrutores e psicólogos credenciados à Polícia Federal, porque quando a empresa que vencer, eu tenho que encaminhar esses nomes para a Polícia Federal para ela aprovar. Então a população pode ficar tranquila com relação a isso, porque serão pessoas que são indicadas pela Polícia Federal. Não vai ser eu, não vai ser ninguém dentro da secretaria que vai dizer que quem pode usar uma arma, ou é o psicólogo, ele é credenciado pela Polícia Federal. O custo estimado R$600 mil, tá? Por quê? Porque nós temos que capacitá-los para que eles possam utilizar armas, né? Segundo ponto, questão de atendimento de ocorrências em PAMOS, né? Todas as vezes que há intervenção em PAMOS ou qualquer outro prédio da prefeitura, é porque houve uma solicitação daquele órgão lá, de alguém que é encarregado, então a pessoa foi lá. Essa ocorrência basicamente você me falou ontem, foi acionamento do PAMO lá da São Marino, uma moça que estaria filmando dentro do PAMO, ela foi ser atendida e ela estava filmando, ela foi orientada pelo guarda porque estava constrangendo os funcionários, então ela entrou dentro do PAMO e estava filmando, foi orientada, foi qualificada, encerrou-se a ocorrência. Essa é a função da guarda. Bom, tá? Essa é a versão que eu tenho, qualquer divergência pode ser encaminhado para a guarda para a gente apurar. Questão da bomba, né, que você me perguntou? A bomba é o seguinte, nós temos louco para tudo hoje, né? A questão da bomba está sendo apurado pela Polícia Civil, né? Um louco pode ser enquadrado aí como terrorista. Aqui no Brasil o pessoal não costuma ter medo de falar, mas isso é terrorismo que ele fez. Se é nos Estados Unidos, isso é tratado como terrorismo, na Alemanha, em qualquer país. Aqui no Brasil, o cara explodiu o banheiro, quase matou um guarda e quase matou uma moça da limpeza, mas é tratado como um cara que foi lá e colocou uma bomba. Todas as imagens foram fornecidas para a Polícia Civil. Isso é pontual. Eu acho que a população, a gente não pode ficar... mas isso está na mão da Polícia Civil. Eu tenho contato quase diariamente com o Dr. Horácio, que é o delegado, tenho me mantido informado. A Polícia Civil, ela não pode passar muitas informações, até porque é o segredo deles de investigação. Eles estão progredindo. Então, vamos verificar se a gente pega esse louco aí, né? Porque ele poderia ter explodido uma escola, né? Ele foi lá e botou na prefeitura, mas está sendo apurado pela Polícia Civil, tá bom? Obrigado, secretário. Obrigada, munícipe. Vou fazer o meu questionamento também, que era para eu ter feito depois do vereador Boanerges, e eu acabei passando para os munícipes e me deixei por último. Só um questionamento, a gente sabe da importância, o secretário, do apoio da Guarda Municipal. Sabemos, inclusive, que tem uma lei agora
que ela protege, ela ampara, que nós temos agora polícias municipais, né? São considerados policiais municipais que podem sim atuarem e agirem como a polícia militar, em apoio à polícia militar. Isso é uma lei federal, não municipal, nós não criamos nada na cidade. E a gente sabe aí que através de um projeto votado e aprovado nesta casa, nós teremos aí uma seletiva de mais ou menos 50 homens que estarão na ativa aptos, passados por psicólogos da Polícia Federal, treinamento com o próprio Exército Brasileiro e que estarão dando apoio à nossa Polícia Militar, que nós tivemos aí, mesmo discutido pelo vereador Bonerge, a queda por conta, né, da crise econômica que nós estamos vivendo e a diminuição de homens na nossa cidade. A gente tendo a guarda aí para poder nos apoiá-lo, nisto será de grande valia à população de Taubaté. O meu questionamento é: existe um planejamento para que esses 100 homens, esses 50 homens, possam se transformar em 100, 150? Uma previsão para 2020 do aumento desse número de homens, porque a gente vai precisar. Isso é fato. A gente não tem pretensão, não tem previsão de diminuição de criminalidade no nosso país. Não existe dados que nós vamos conseguir conter. E a gente sabe que a criminalidade ela só vem aumentando. Existe aí um estudo, um orçamento que possa vir a melhorar o número de homens na nossa cidade? Bom, existe sim. Na realidade, nós estamos agora, compramos 50 armas, até por emenda impositiva do vereador Bonerge. Já conversei com o prefeito. Escalonadamente, como eu falei, a Guarda Municipal ela tem que crescer aos poucos. Nós temos que entender que arma é EPI, equipamento de proteção individual. Existe confronto hoje na rua. Como você falou em violência, o Guarda Municipal, ele não pode, ele tem que atender a ocorrência, às vezes ele vai atender uma ocorrência lá no São Gonçalo de perturbação do sossego, num bar, e lá tem um indivíduo que ele está armado e está sendo procurado, e quando o guarda chega lá, ele acha que o guarda foi lá para prendê-lo. E aí ele saca uma pistola 9mm lá e vai dar tiro no guarda, né? Então o guarda tem que pelo menos ter a condição, que eu já falei aquele dia quando nós tivemos a votação da lei, ele tem a condição de se defender. Então a arma não é para ele sair dando tiro em qualquer um, ele vai é para ele se defender. Isso é para o policial, quem trabalha na polícia sabe disso. Então qualquer policial, a arma é um equipamento de proteção individual que ele vai usar, é a última etapa do escalonamento de força que ele vai usar. Existe um planejamento para aumentar a compra de armas e o efetivo, dentro do que for necessário, nós vamos fazer uma transição de atividade delegada para a Guarda Municipal, para que isso vai começar a mudar o status de quê? Diminuição e de guarda de policiais, que já está acontecendo porque não temos inscrições, por isso que nós começamos transferências de preparação, de planejamento, para que agora chegou a hora de começar a transferir. E a guarda vai ser polícia municipal, pode escrever isso aí, ou talvez não esteja mais aqui no governo, mas vai ser a terceira linha de transferência que já começou, que a saúde já está municipalizando, né, secretário? E a educação e agora é a segurança. A criação do Sistema Único de Segurança, nós tivemos uma reunião com o General Campos em São Paulo, é a última etapa, para queira ou não queira, vai ser polícia municipal. E não tem, nós vamos como país desenvolvido. Os Estados Unidos são condados onde é a polícia municipal. Então nós temos que começar a acostumar. A guarda cada vez mais ela vai começar a atuar no município como polícia. Então nós temos que prepará-la, acreditar, não criar como muitos aí, discriminar. Lá são profissionais, homens e mulheres trabalhando todos os dias lá, com dedicação. E não simplesmente criticá-los, eles prestam excelente serviço à população todos os dias. Obrigada, secretário. Convido agora o nosso secretário de esporte, o Tiago, né? Tiago Vale, que vai representar, prestando aí a conta da LDO para a gente. Boa noite a todos presentes nessa casa, cumprimento a todos. Dando sequência na apresentação da LDO de 2020, falo sobre Secretaria de Esporte e Lazer, tá bem? Para o exercício de 2020, nós estamos previstos 18.847 milhões, que são distribuídos em 5 grandes ações. Nossa primeira ação, que se refere ao funcionamento de núcleos de esportes, que corresponde a 12 milhões, ela está prevista em pessoal em cargos,
que hoje nós estamos computados, são 118 servidores públicos, dentro deles temos 102 servidores, com os quais muitos estão vinculados às atividades de lazer e à promoção de atividades físicas de cunho social. Também temos um gasto significativo de 1.310.000, continho de água, telefone, basicamente. Nós hoje temos 21 ginásios esportivos, 43 campos e tem uma sede na CTI que funciona uma pista de atletismo até 10 horas da noite iluminada. Então, isso tem um gasto demasiado de energia, ou seja, desse investimento. Locação de vans e vigilância patrimonial, ou seja, como nós temos um investimento em equipamentos esportivos como ginásios, nós temos que zelar por isso. Então, a gente tem esse gasto. Taxas federativas, hoje ela se vincula basicamente às equipes de competição, que também se estende às categorias de base. Hoje, Taubaté logra do direito, assim, da administração de estar tendo um forte apoio a atletas de base. Esses bolsitas, horas não, mas é importante frisar isso. Temos equipamentos que vincula-se à compra de material, seja ele permanente ou não, ou a questão de contratação de serviços. Alimentação de atletas, basicamente envolve os kit lanches. Então, hoje o kit lanche, ali está atletas, mas o kit lanche, em sua essência, ele é destinado tanto aos alunos de projetos sociais, nos nossos eventos, como eventos de lazer ao final de semana, que nós também distribuímos esses kit lanches. Temos a locação de imóveis. Hoje a gente acaba de inaugurar em março, no Santa Teresa, um clube da Volks, que atende uma grande gama da população, especificamente da região do Santa Teresa e do Bela Vista, inclusive tem piscina. Equipamentos de som para eventos, esses são vinculados especificamente a atividades de lazer ao final de semana e algumas atividades da equipe de competição, que são equipes federadas, que o caderno de exigências prevê a permanência de som. Arbitragem, publicidade e assessoria com 142.000. O maior gasto vincula-se à questão da arbitragem, especificamente destinada aos jogos escolares que temos hoje no município, que atende quase 3.000 alunos diretamente. Temos a Fundação FUNAP, que atua diretamente na nossa sede e também nos 21 ginásios que é nossos equipamentos. Então, hoje a sede da Secretaria de Esporte, a manutenção basicamente, obviamente que a gente tem muitos zeladores, mas basicamente é feita por esse convênio. E temos o equivalente a 15 estagiários, que atuam desde a parte de fisioterapia até a educação física e também a parte administrativa. Ainda dentro dessa ação, nós temos a locação de ambulância e gerador. Algumas equipes de competição exigem que a gente tenha a locação de ambulância e gerador, principalmente para a segurança desses atletas. Em grandes eventos também é empregado esse investimento, que está próximo de R$120.000. Hospedagem de atletas, então, para grandes eventos, principalmente a gente tem em janeiro um exemplo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que a gente recebe outras equipes de outros municípios e até outros estados, que nós aplicamos esse investimento. Material de expediente, já o próprio nome já salienta o que é. Passagem aérea, especificamente a atletas, a competições, internacionais. Sabe-se que o handebol já foi classificado pelo Mundial, então a equipe masculina de handebol vai disputar um Mundial de Clubes, que será sediado na Arábia Saudita. Então, esse investimento já prevê essa competição. Convênio para servidores, professores eventuais, apesar de nós termos 118 servidores que atendem sistematicamente nas ações, alguns eventos necessitam de professores eventuais. Temos manutenção de ginásio, isso é uma manutenção mais rotineira, uma troca de luz, uma pintura, coisas básicas. Troféus e medalhas e cesta básica, que equivale a 25 a 16 mil reais. Uma segunda ação é a construção e ampliação e infraestrutura esportiva. Nessa nós estamos destinando a construção de arena. Nós colocamos o valor de R$100 mil dentro desse investimento que prevê a contrapartida dentro de um convênio firmado. Temos apoio às associações e entidades esportivas, que vincula-se basicamente à Liga Municipal de Esporte. Sabe-se que hoje a cultura do esporte amador, especificamente do futebol, é muito grande, então a gente faz esse repasse a essa entidade, que administra esse investimento conforme as demandas deles. Ainda
temos o Fundo de Apoio ao Esporte Amador. Cabe ressaltar aqui que nós tivemos, em comparação a 2019, uma redução. 2019 nós temos 6 milhões, 2020 nós estamos com 5 milhões e meio, ou seja, tem uma redução significativa. E hoje, dentro dessa ação, são destinados 381 bolsas para atletas, desde 14 anos até a idade adulta, da faixa etária de 14 até 20 anos, que se caracteriza como a base, tem 163 atletas, ou seja, se investe nisso, também de uma forma sistematizada. Ainda o fundo dá apoio, não com bolsas, mas quase a 900 atletas da categoria de base, isso é muito significativo. E todo esse investimento está vinculado a 33 modalidades esportivas. E, por fim, nós temos a última ação, adiantamento de despesa, vinculada a R$120 mil, que é para custear viagens, pedágio e alimentação de atletas quando ocorre. Tudo bem? Acho que é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Tiago. Vereador Bonergi, algum questionamento? Vereadora Lorene, algum questionamento? Pois não, vereadora. Obrigada, vereadora Vivi, presidente dessa audiência, encerrando as nossas discussões sobre as diretrizes orçamentárias. A gente fica muito feliz, agradece à população. Quero ressaltar a presença dos alunos da Escola de Cidadania para Líderes Públicos nessa noite aqui com a gente. Bom, com relação aos meus questionamentos para a Secretaria de Esportes, vamos lá. A gente vem numa tendência de melhora, que eu sempre gosto de ressaltar, de reconhecer, no nível de detalhamento das informações, mas ainda não chegamos no ideal da clareza, da especificidade do detalhamento, que não nos permite saber, por exemplo, e é a questão que eu faço aqui, R$400 mil destinados a pagamento de taxas, né, federativas para a participação em campeonatos. Eu gostaria de saber, Tiago, a meta física. Quantos campeonatos exatamente nós pagamos com R$400 mil? Quantos campeonatos ou para quantos atletas? O número físico de pessoas atendidas? E eu pergunto isso porque tenho recebido recorrentes reclamações, principalmente dos paratletas do nosso município, né, que têm passado dificuldades com relação, inclusive, às suas inscrições para participar em campeonatos e têm me informado que eles próprios estão custeando isso. Inclusive, ressaltaram e agradeceram a emenda parlamentar da vereadora Vivi, com relação ao espaço para guardar materiais, arrumar suas cadeiras de rodas, enfim, muitíssimo importante. E me informaram isso também. R$170 mil destinado a locações de espaços onde ocorre oferta de atividades esportivas e de lazer para a comunidade, que é algo que eu sempre gosto de ressaltar e de que acho que deveria ser a prioridade orçamentária da Secretaria. Eu gostaria de saber o detalhamento em específico do Clube da Volks. Quanto custa? Quanto custará ao município do total desses R$170 mil de locação? Quanto em específico o do Clube da Volks? Depois, R$249 mil em alimentação. Também gostaria de saber a meta física. Quantos kits lanches são ofertados com esses 240 mil? E me chamou a atenção este dado em específico, porque também recebemos lá no gabinete reclamações de atletas, de familiares, que em viagem, né, para participar de campeonatos, o lanche pareceu fraco demais, insuficiente, principalmente se tratando de atletas que precisam de energia ali para fazer sua prática esportiva. E por último, R$30 mil dedicado à Bolsa Auxílio. Me parece pouco demais, também quero saber a meta física, quantos atletas têm sido atendidos com a Bolsa, se pretende ser atendidos com a Bolsa Atleta no ano de 2020. Faço coro para que possa aumentar esse orçamento, porque eles merecem, precisam, principalmente também os paratletas, que informaram a redução do valor da Bolsa, que já é pequena, e que eles se dedicam tanto ao treinamento, né, gastam seu tempo e energia investindo em levar o nome do município com base nos seus treinamentos. Tudo isso que eu citei, as taxas federativas, a alocação de espaços para os esportes comunitários, a alimentação dos atletas e a Bolsa Auxílio, juntos, somam R$849 mil para o ano de 2020. Não é 20% dos 5,5 milhões que se destina a gastar
com o esporte de alto rendimento e que eu também reconheço que é importante para uma política pública de esporte, para se criar aí o espelho, né, para os jovens, para que eles possam se dedicar querendo alcançar isso, levar o nome da cidade também é determinante e importante, mas do meu ponto de vista é o registro que eu faço como representante da população nesta casa, que a prioridade orçamentária da Secretaria deveria ser para o esporte comunitário e para a base. Para esses R$30 mil apenas dedicado à Bolsa Auxílio, quando a gente tem um monte de atleta do próprio município batalhando e lutando ali para, é o que estava demonstrado ali, né? Bolsa Auxílio, aperfeiçoamento profissional. Bom, se não é isso, a falta de detalhamento não me permite saber mais. Então, você detalha, por gentileza, explica para a gente qual seria o valor. Mas o que está disposto ali é o que nos é possível identificar e saber com base na apresentação. Se não for isso, tiver erro em algum entendimento, você explica, esclarece para a gente. Então, são esses os meus questionamentos. Obrigada, vereadora. Obrigada, vereadora Lorene. Com a palavra, o secretário. Boa noite, Vivi, nossa presidente, os colegas da prefeitura, e obrigado pelas perguntas. Inclusive, chegou os seus questionamentos lá, eles foram respondidos hoje. E, de qualquer forma, nós estamos abertos lá para dirimir qualquer dúvida que permaneça. Então, vamos lá. Em relação aos 400 mil reservado para as taxas federativas e tudo mais, posso te dizer que eles englobam todas as que a gente chama hoje de entidade de administração de esporte, que são as federações. Então, basquete, vôlei, atletismo, xadrez e tudo mais estão englobados nesses 400 mil reais. E haja visto que a maioria desses valores são para as categorias de base, né? Então, quando a gente fala em categoria de base, né, falando de esporte de alto rendimento, a gente fala de atletas mirins, atletas infantis, atletas juvenis, atletas infantos juvenis e tudo mais. Então, a maioria desses valores, né, e eu tenho isso detalhado, depois eu vou te enviar com muita tranquilidade, né, são para atletas das categorias de base. E é interessante também a gente fazer um esclarecimento em relação à política esportiva pública, né, do qual eu estou há quase 30 anos nisso aí. E a gente precisa saber muito bem o que pela Lei Pelé de 98, a gente tem 3 manifestações do esporte: esporte de participação, esporte educacional e esporte de alto rendimento. Então, existe uma certa confusão, e eu estou vendo, através das suas perguntas em relação a isso, que confunde esporte de participação com esporte de alto rendimento, né? Todos os atletas de Taubaté que saem para jogar e tudo mais, nos representando, eles têm a devida condição para tal. Então, todos os investimentos nossos, quando a gente fala, por exemplo, de esse número que você colocou de 10%, ele não é real, né? Porque não está levando em consideração o gasto com transporte, com alimentação de viagem, com professor, com local e por aí vai, taxas federativas, etc., né? Suporte médico e etc. Então, isso não está nessa sua conta e ela não está muito correta. Mas a gente esclarece isso também com muita tranquilidade. Em relação ao EPT que você falou, também é a mesma coisa, né? Atleta, seja ele de qual for, e quando eu volto a falar de alto rendimento, ele tem uma vida útil, né? Então, ele começa, ele tem o acesso, né? Se desenvolve, chega no seu pico, tenta manter o máximo possível e depois ele cai. Então, esporte de alto rendimento, nas nossas bolsas, ele tem que ter resultado. E a partir do momento que ele perde resultado, ele perde o valor de bolsa. Isso é normal, né? Isso acontece no futebol, no basquete, no alto rendimento, no esporte para todos, o esporte com pessoas com deficiência, isso é normal de acontecer. Então, a gente precisava saber, caso a caso, eu estou recebendo menos, por quê? Qual o seu resultado do ano passado, né? Por que você teve perda de bolsa? E as bolsas, elas são baseadas no resultado do ano anterior, tá bom? Clube da Volks, 9.900 por mês, dá 120 mil mais ou menos por ano que a gente paga para o Clube da Volks,
Um detalhe muito importante, né? Toda a manutenção lá é feita por eles, né? Então a gente não tem que ter funcionário, a gente não tem que ter material de limpeza, etc. e tal. Então, no contrato que firmamos com eles, eles têm toda a manutenção do local que a gente não precisa dispor. Então a gente conseguiu congregar forças, né? Eles têm problemas lá devido ao baixo número de sócios, etc. Porém, tem uma estrutura fantástica e a gente conseguiu ali atender o pessoal da região, né? Santa Teresa, Bela Vista, etc. E até foi citado aqui a questão da piscina, que tinha problema estrutural, e a gente resolveu isso de uma forma bastante positiva, que tem uma ótima aceitação lá. A gente está com praticamente 1.200 atendimentos lá, tá certo? E sobre a bolsa que você citou de 30 mil, isso aí é para investimento nos profissionais, né? Todos os atletas, inclusive os de categoria de base, estão incluídos naqueles 5 milhões e 500 que a gente falou. E eu tenho isso detalhado também para te passar. Obrigada, secretário. Eu vou fazer o meu questionamento também. Vereadora, você me permite só... Pois não, vereadora Lorene. Secretário, uma sugestão, então, para o programa 2362, se a TV Câmara puder mostrar, que é onde está o alto rendimento, aí, ó. Então, vale a pena, eu sugiro, assim como no programa 2180, em que houve um detalhamento e daí dava para perceber, Bolsa Auxílio, pagamento de taxas, a divisão toda, acho que cabe o mesmo detalhamento, aí eu não entenderia mal, né? Se ali no 2362, 5 milhões, tivesse também um detalhamento de quanto é Bolsa Auxílio, de quanto é pagamento de taxa, porque pelo que eu entendi, o senhor falou que eu confundi alto rendimento com o esporte comunitário, né, para a população, mas eu fiz isso baseado, de esporte de participação, que o senhor chamou, né, é o nome correto, agradeço por ter aprendido isso, no programa 2180, que está bem detalhado lá e tem pagamento de alimentação, nananana. Se tiver também esse detalhamento no 2362, aí fica bem claro o quanto é no esporte de alto rendimento. O que eu disse é que os 5 milhões e 500 é para Bolsa Auxílio, né? Ele é exclusivo para a Bolsa Auxílio. Exatamente. E essa Bolsa Auxílio é para criança, depende do nível técnico. Se você vai pegar uma modalidade como ginástica artística, por exemplo, a criança começa com 8 anos, entendeu? Então, 10 anos ela já está competindo. Então, pode ser que ele alguns, inclusive, já tem, inclusive na ginástica rítmica, as meninas lá nossas já têm algumas bolsas, que é a bolsa menor, mas ela já tem. Alunos da EAF, inclusive. Só fazendo uma colocação, vereadora, abaixo está escrito Bolsa Auxílio, está meio pequenininha a letra ali. Logo embaixo do alto rendimento tem a Bolsa Auxílio Atleta Incentivo ao Esporte. É que a letra está bem pequenininha ali, também não, acabou passando desapercebido. Meu questionamento aqui ao secretário é a respeito da arena esportiva, né, que foi citado na nossa cidade e criou aí uma esperança no coração da população. Nós seríamos aí evidenciada a cidade, né, a primeira cidade aí com uma arena no porte que foi colocado e apresentado para os munícipes. A gente queria saber se tem uma previsão de data, se está realmente encaminhado, está em andamento. É um questionamento de um munícipe aqui para mim. Claro. Primeiramente que, obviamente, com 100 mil reais você não faz uma arena, né? Porque é sem chance. Mas eu acho que a esperança deve se manter. O prefeito tem lutado bastante. Os tempos são difíceis, todo mundo já falou isso aqui. Mas a gente está com um desenho de fazer uma PPP, que é uma parceria público-privado, e tem uma empresa que está interessada em fazer, procurando seus investidores e tudo mais. E as coisas estão caminhando. Eu acho que ainda dá tempo. Obrigada, secretário. O complemento da nossa secretária de Finanças, senhora Odila. Boa noite, vereadora, presidente aqui das mesas. Boa noite, meus pares secretários. Estou sem voz, vereador Jofre, aos vereadores aqui presentes, assistentes, assessores de vereadores, servidores da Câmara Municipal, aos senhores munícipes aqui presentes, telespectadores da TV Câmara e funcionários da Prefeitura. Com relação à arena que foi aí citada pela vereadora Vivi, o prefeito já tem aí há uns 5, 6 meses já uma agenda
positiva e propositiva com relação a buscar parceiros, não somente na região do Vale do Paraíba, região metropolitana, como também no estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo, de parceiros para injetar recursos financeiros aqui dentro dessa arena, até porque é um projeto, vamos dizer assim, ambicioso, é um projeto que você vai ter uma arena aqui na região que não a tem no Vale do Paraíba, dentro do projeto que se pretende. O projeto já existe, é bem interessante, não somente para esporte, como também para shows, para rodeios e outros eventos assim que se fizerem, né? É interessante no espaço desta envergadura. E, logicamente, que você precisa ter aporte de recursos financeiros, você precisa ter parceiros. Então, no entanto, quando você tem aí uma arena desse porte, dessa envergadura, que você vai ter parceiros, você fala, mas qual vai ser o interesse desse parceiro em aportar recursos? É porque depois você vai poder ter lá nos eventos, lá, o nome daquele parceiro, a marca daquele parceiro. Então, está se construindo esse projeto, está se construindo, está se estudando essa parceria. Vai ser através de que modalidade? Uma parceria público-privada? Vai ser através de parceiros, simplesmente através de licitação? Então, está se construindo a modelagem e, concomitante a isso também, conversando com grandes investidores, empreendedores, assim, nesse sentido. Então, eu vejo que daqui, antes até do final do mandato, antes até de dezembro de 2020, nós já teremos assim, um escopo um pouquinho mais definido aí dessa agenda, dessas reuniões, dessas conversas com investidores, tá certo? Então, a gente vai ter isso um pouco mais delineado. Agradeço aí a complementação do questionamento. E vamos agora aos munícipes inscritos. Desculpa, vereadores já falaram? Os munícipes inscritos, o primeiro inscrito é o senhor Jofre Neto. Senhor secretário, boa noite. Eu gostaria de alguns esclarecimentos. Eu acho que os gastos, por exemplo, com alto rendimento, esporte de alto rendimento, são importantes, elevam o nome do município e não somos contrários a isso. Mas eu acho que esse debate precisa ser bem esclarecido, bem enfrentado junto à população. A dotação de 5,5 milhões para a Bolsa Auxílio, quando nós vamos verificar a execução orçamentária, eu acredito que deveríamos ter aqui na proposta. A proposta deveria ser um pouco mais detalhada. Nós vamos pegar, por exemplo, os atletas do vôlei. A Bolsa Auxílio dos 5 primeiros que mais gastam, que mais recebem, é de R$18 mil por mês. Por exemplo, o Lucarelli. R$18 mil por mês dá R$216 mil por atleta. Bem, e eu não sei realmente uma dúvida. Esses atletas, o alto rendimento, a Bolsa Auxílio é para atletas amadores. E esses atletas não são profissionais? Eu sei que no mercado, a remuneração de um atleta deste alto nível da seleção brasileira deve estar entre 100 e 150 mil reais. O salário deles deve ser complementado pela iniciativa privada, inclusive por empresas que prestam serviço para a prefeitura. Mas o contribuinte taubatiano, o contribuinte que mora no São Gonçalo, mora na Esplanada Santa Terezinha, que a cada palito de fósforo que ele risca, ele paga imposto, será que ele sabe que ele está pagando R$216 mil de Bolsa Auxílio para um único atleta por ano? Eu acho que isso precisava ser enfrentado, melhor justificado, contextualizado tudo isso, e esta dúvida técnica legal de como nós pagamos para atletas profissionais um nome que até eu diria que vira um eufemismo, a gente chamar de Bolsa Auxílio R$18 mil por atleta por mês, 216 mil por ano. Obrigado, Jofre, pela pergunta. É uma oportunidade de a gente esclarecer algumas coisas. Primeiro que o Lucarelli não é igual um engenheiro, um professor que você acha na esquina e traz aqui para jogar. Então, ele é um dos melhores jogadores do mundo e ele tem sua valorização. Outra coisa, a gente não tirou do nada isso, né? Existe hoje no governo federal uma bolsa que chama Bolsa Pódium, né? E sobre atleta profissional não, até eu tenho aqui
algo em relação ao Tribunal de Contas, né, que a gente foi interpelado dessa mesma forma e tivemos sucesso em fazê-los compreender, e não é uma fala nossa, né, de que existe na legislação brasileira, principalmente, como já citei aqui, a Lei Pelé, que é o esporte formal e não formal. Dentro do esporte formal, existem as pessoas que jogam e praticam sob regras, ela é formal. Existe profissional e não profissional. A única modalidade no Brasil, né, que é obrigado o atleta a ser profissional é o futebol. Então, no futebol é por regulamento. Então, você pega um garoto aqui do Taubaté, se ele for para a sua equipe principal, ele é obrigado a fazer um contrato especial de esportivo, né? As outras modalidades, todas, né, elas não são obrigatórias. Então, é um pacto entre quem contrata, né, e quem é contratado. E se por bem acharem que não vão fazer um contrato formal de trabalho, ele é considerado um atleta não profissional, né? Então, é uma coisa de ordem legal, e a gente faz isso da forma mais transparente possível. Tanto é que todos os vencimentos de todos os atletas, que é a minoria, eu tenho até aqui, muito tranquilo, de todos os bolsistas nossos, a gente tem que ganha acima de R$5.000, menos de 30 dos 381. Né? E mais do que isso, né? Não é só a questão do que ele joga, mas é do que ele representa. Então, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, quando a gente ganhou a Superliga no último, agora em maio, né? No dia 10 de maio mais precisamente, né? O que isso traz de ganho emocional, de autoestima e tal para a cidade, né? Se alguém teve a oportunidade de ver o que foi passado com esses garotos, quando esse pessoal, eles vão em todas as escolas, porque fazem parte deles a contrapartida social, a gente atende mais de 10 entidades que trocam os seus ingressos por mantimentos, por fraldas geriátricas, por ração para animais e etc. Então, a gente tem tudo isso computado, não é só o valor, né? Então, é tudo que isso envolve, e a gente não tirou do nada, né? A gente tirou de uma legislação federal, e existe também na legislação estadual as bolsas auxílio. Tudo bem? Permita só uma pergunta. Este programa, ao longo dos 5 anos, consumiu em torno de R$20 milhões. Não é um custo muito alto para um título nacional, para uma cidade do nosso porte? R$20 milhões. Só um minutinho, por favor. Jofre, eu preciso que você colabore comigo. Você está inscrito como munícipe e a gente não pode ficar replicando, é uma regra que a gente colocou. Eu peço a sua compreensão para que sejam feitas a pergunta dentro do seu tempo estimado, e o secretário responda para que a gente possa passar, porque nós temos outros munícipes inscritos. Em respeito a eles também, eu agradeço. Eu já encerrei, a pergunta já foi feita. Obrigada. Eu não sei se você conhece, Jofre, o nosso programa que chama EAF, né, que é a Escola de Atletas e Formação em Período Integral. Então, aquilo lá é a nossa inspiração para esses atletas. Então, eu não sei se você sabe também que eles, não raramente, eles vão lá fazer essas visitas, e a gente já tem, por inspiração desses atletas que nós temos aqui, atletas campeão brasileiro escolar, atletas campeão do campeonato mais forte do país, que é o Paulista, né? E a gente acabou de ser campeão no Sub-15 o ano passado, né? Ganhando do SESI, inclusive na final também, na semifinal, atletas todos oriundos daqui. Eles que nos inspiram, eles geram inspiração, que isso é imensurável, né? E, mais do que isso, eu acho que passa pelo crivo da população, né? Existem outras matérias. São José tem um modo de fazer que a gente não acha interessante, que eles gastam, se você for ver, o fundo deles é maior que o nosso, né? Que é pulverizado em vários atletas que eles contratam para ir nos jogos regionais abertos, né? E o valor é maior, né? Nós temos uma outra política, e 90% do que a gente gasta, né, categorias de base, tratando de alto rendimento. Mas tem uma coisa que passa desapercebida, que é o investimento que a gente faz na área social, né? Então, a gente tem 27 mil atendimentos por mês, né, na área social. A gente tem
o gasto da secretaria, se você for ver, a área social, a área de alto rendimento, a área de eventos, elas estão mais ou menos tudo igual. E mais do que isso, um time desse aí, com a iniciativa privada, ele traz o triplo de investimento, né? Então, se a gente tem esses valores aí que você está falando, tem a iniciativa privada que trouxe o triplo desse investimento para Taubaté. Obrigada, secretário. Próximo munícipe inscrito, dona Ilona. A senhora tem 3 minutos para seus questionamentos. Queria registrar aqui a presença do vereador Adalto. Obrigada pela presença, vereador. De novo aqui, sou eu. Boa noite a todos, boa noite. Com relação ao como é que é a quadra do Jardim das Nações, às vezes os banheiros estão quebrados, o bebedouro está arrebentado, o professor pede para levar água de casa porque o bebedouro não está funcionando. Então meu neto leva de casa, porque não tem água. Os banheiros às vezes estão arrebentados. Nós estamos querendo, eu gostaria de saber sobre isso. E outra coisa também, eu faço alongamento aqui na educação física e várias senhoras falaram que já teve uma época que foi feito aqui no Joaquinzão, na piscina, hidroginástica. E eu gostaria de saber por que não volta a ter de novo para a turma que faz alongamento, para nós que fazemos ter essa possibilidade de hidroginástica, de graça. É isso que eu estou querendo saber, principalmente no meu caso, que eu tenho as próteses, eu tenho reumatismo, eu tenho necessidade de fazer muito exercício e eu gostaria de saber o porquê. Às vezes eu vejo aquela piscina linda, maravilhosa e não tenho como chegar até lá. Por favor, eu gostaria de um esclarecimento total sobre isso. Obrigada. Obrigada, dona Ilona. Com o secretário. Obrigado pela pergunta. Bem, nós já temos lá no Jardim das Nações para receber como é que está lá, Tiago? Está no processo de compras a questão do bebedouro, né? Mas lá a gente tem funcionário, tem um lugar higienizado, acho que está em boas condições lá para fazer as atividades. E quando a gente tem um problema, né, que ele é pontual, né, nada mais do que a gente pedir para os alunos levar excepcionalmente uma garrafinha e até que o problema seja resolvido, né? A questão da piscina é que a Secretaria de Esportes não dispõe de piscinas públicas, né? E lá dentro do Taubaté a gente teve um impedimento de fazer parceria com o Taubaté, porque é um clube de futebol profissional e a legislação não permite que a gente faça qualquer tipo de parceria em relação a isso. Mas a gente tem lá no Anderson Volks, que foi o que a gente adquiriu agora, a gente tem aula lá de hidroginástica. A senhora está convidada para ir lá. Vereadora, eu posso só uma parte? Pois não, também? secretária. E além também dessa parceria com a ADC Volks, a Prefeitura, nós estamos estudando também de restabelecer também uma piscina que no passado já foi de utilização da população, da associação da APARTE. A parte fica lá para aquele lado do clube da Ford, né? Lá do clube da Ford. Qual é aquele bairro? Não sei se o senhor já ouviu falar, mas a parte. Então, nós estamos com a intenção lá, eles têm toda uma estrutura que, na verdade, precisa ser revitalizada, mas já existe uma piscina que, no passado, inclusive, a Prefeitura também participou com o recurso mensal e nós já estamos estudando uma forma de apoiá-los, de restabelecer essa piscina. E é uma piscina que ela tem água... Ela é térmica, não é? Tem água quente também, tem água morna. E ela tem as medidas padrões também. Isso para
para também restabelecimento de pessoas. Além dessa piscina, nessa área também ela tem fisioterapia, ela atende necessariamente pessoas que precisam estar fazendo esse tipo de tratamento e de forma gratuita. Então, estamos também, já tivemos a segunda reunião, já com o senhor Elvésio, que é o presidente dessa associação, para nós restabelecermos aí essa parceria. Obrigada, secretária. Pois não? Também a gente tem na Vila Marli o CCI. Desculpa. A gente tem também na Vila Marli o CCI, que é uma parceria com o CEDIS, e lá tem também tem as piscinas, que tem hidroginástica e tem alongamento também, tá bom? Se for muito longe lá na DC Volks, temos a CCI, tá bom? Obrigada, secretário. Próximo munícipe inscrito, o senhor Alessandro Aparecido. Boa noite a todos munícipes presentes. Então, igual você falou, vereadora, lá no SED já teve casos de estar quebrado torneira, ali não tem uma ambulância se alguém passar mal. Já aconteceu de eu mesmo estar passando mal e demorou a ambulância para estar chegando ali no SEDES. A Gurilândia mesmo, tenho bastante amigos lá na Gurilândia, tem o futebol todo sábado do Binho lá. O que acontece? Todo mundo fala que tem patrocínio para lá o futebol da Gurilândia. Não vejo futebol lá. O que acontece? Eles correm atrás, lutam dia a dia para conseguir levar patrocínio para o futebol da criançada. Hoje, se pegar os meninos que estão lá, hoje estariam sendo bem investidos lá no futebol do Taubaté mesmo, entendeu? Posso dizer pelas crianças que estão lá. Tem muita criança boa de bola que joga bola, não só o futebol, seria para todas. Se pegar um bairro a bairro aí, você pega um bom profissional de futebol, de tudo quanto é esporte aqui em Taubaté. Não pagar a fortuna que pagam pro vôlei, entendeu? Acho que não é justo pagar uma fortuna pro vôlei. Tem que pegar daqui do município, que de Taubaté mesmo, da cidade mesmo, a qualidade que tem de bons profissionais aí no esporte. Tem bastante profissional na área de futebol, de vôlei, basquete, entendeu? E eu posso dizer pelas que a gente vê no dia a dia aí, nos finais de semana que você vê no futebol aí. Uma boa noite aí, obrigado. Obrigada, Alessandro. Obrigado pela colocação. Só rapidamente, como eu falei aqui com a Loreni, a porta de entrada para o esporte, né, é o esporte de participação. Então, a gente, já vou frisar de novo, a gente está em 68 locais da cidade, tem um atendimento de 27 mil pessoas em todas as modalidades, né? Então, seja qual for o esporte, se ele for detectado como um talento, né, e aliás a EAF em todo setembro ele faz seletiva para entrar lá, né? Se ele for detectado como um talento, ele tem várias possibilidades com o investimento que é feito no alto rendimento. Então, a gente tem no futebol, a gente tem apoiado o Esporte Clube Taubaté nas categorias de base. No futsal, a gente tem o futsal Taubaté, que inclusive está jogando agora uma semifinal do Campeonato Paulista. A gente tem categoria de base em todos esses. Qualquer garoto de Taubaté que tiver chance de ir para uma equipe de alto rendimento, ele vai ter boas opções aqui em Taubaté. Obrigada, Nós secretário. temos lá na Gurilândia também escolinhas de esportes em várias modalidades, tá bom? Obrigada, secretário. Chegamos ao fim da nossa última audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020. Eu encerro agradecendo a participação dos representantes das secretarias, dos conselhos municipais, dos munícipes aqui presentes, dos internautas e telespectadores que nos acompanham neste momento pela TV Câmara. Os questionamentos que não puderam ser respondidos hoje serão encaminhados às secretarias e, posteriormente, a resposta encaminhada aos responsáveis das perguntas. Ressalta a importância do acompanhamento pela população sobre o orçamento público, como será composto, para onde serão destinados os recursos e em que isso refletirá no desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigada pela presença de todos e uma boa noite.